Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia e esse é o canal Márcia Patchwork. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, né? E se gostar dos meus vídeos, se inscreva no canal para sempre ficar recebendo as notificações quando eu colocar vídeo novo. Ontem eu coloquei um vídeo com uma dica de como fazer viés contínuo usando pouco tecido. Eu espero que vocês tenham assistido, que tenham gostado, que aproveitem, né? E me digam lá nos comentários se vocês gostaram. Hoje nós vamos fazer um puxa-saco. Olha só que bonitinho, gente. Olha só. Cadê o furo? Cadê o buraco para botar o saco e tirar o saco? Tá aqui, escondidinho, o saco. Olha só que bonitinho. Então, ele fica com uma técnica aqui que a gente chama de seminole, né? E aí o buraco fica escondido. Então, quando ele estiver bem cheio, não vai acontecer do saco ficar escapando para fora, tá? Então, agora eu vou fazer um vídeo só com essa parte, com a técnica, para não ficar muito longo. E depois a gente faz outro montando o puxa-saco, tá bom? Então, o que a gente vai precisar? Vocês vão fazer com os tecidos que vocês quiserem, tá? Eu aqui fiz com esse que eu tinha de galinha, coloquei um poá, porque toda galinha combina com poá, né? Mas aqui embaixo eu coloquei, como não dava a medida do comprimento, eu coloquei uma tirinha para dar o comprimento que eu queria, que essa minha técnica aqui ficou com 47. Então, eu tinha que aumentar para ficar com 47, tá? Mas se não precisar, vocês não precisam colocar aquilo ali. E aí, também se quiserem fazer alguma técnica, alguma aplicação aqui em cima, pode fazer, tá? O que vamos precisar? Vamos precisar do tecido para o corpo, vamos precisar para o tecido aqui para o detalhe, um pedacinho de manta aqui, que essa minha media 12 por 20, tá? Eu usei R2 para ficar bem firmezinho. Aqui eu usei uma tirinha de 6 por 10, tá? Para fazer essa alcinha. Então, é bem pouco material que a gente precisa. Então, nesse aqui que eu vou fazer com vocês, eu vou usar esse tecido de vaquinha, olha que bonitinho. E vou usar o poazinho, tá? Ó, vai ficar bem bonitinho também. Então, gente, eu espero que vocês gostem, né? O que a gente vai fazer? Nós precisamos de 2 tiras do vermelho e uma tira da vaquinha, tá? Então, vou cortar essa tira do vermelho aqui, eu cortei a largura toda do tecido, né? Que eu tinha, tá? Era só essa tira e mais um pouquinho ali que eu tinha. Então, eu vou pegar essa tira e vou cortar na metade, tá? E aí, vou cortar do mesmo tamanho uma tira da vaquinha. Eu tô usando a medida de 8 centímetros, tanto de um quanto do outro. Mas essa técnica vocês podem fazer com a medida que vocês quiserem, tá? Vou baixar aqui para mostrar para vocês como é que nós vamos emendar. Ó, eu vou costurar uma vermelha de cada lado da vaquinha, tá? Vou costurar e depois vou passar com a costurinha para fora. Olha, pessoal, como é que ficou, tá? Já tá passadinho, ó. Aqui eu acertei a beiradinha, né? Para ficar bem retinho. E agora eu vou fatiar com a mesma medida que eu cortei as tiras, de 8 centímetros, tá? Então, vou pegar a minha régua, meu cortador, vou colocar aqui, vou alinhar o risco da régua aqui, ó, bem em cima da costura, para ficar bem certinho, e vou cortar com 8 centímetros, tá? Então, eu vou cortar 5 faixinhas, porque eu acho que com 5 faixinhas já vai ficar o tamanho que eu quero que fique,
tá? Então, vão sempre alinhando com a costura. E se por acaso der alguma diferença, vocês tiram mais uma beiradinha ali para acertar e continua cortando, tá? É bem gostoso de fazer, essa técnica é bem gostosa de fazer. Vocês podem fazer barrinha de pano de louça também com ela. Pode fazer jogo americano, pode fazer o que quiser. Então, olha aqui, gente, ó, ainda sobrou um pedaço, tá? De uma largura do tecido, deu para cortar 5 faixinhas, ó. E ainda sobrou esse pedaço aqui que nós vamos fazer outra coisa com ele depois. Agora, a gente vai costurar as faixinhas assim, ó, em escadinha. Olha, eu sei que muitas de vocês já sabem fazer essa técnica, né? Já fizeram, já sabem como é que faz, mas vocês sabem que eu sempre gosto de ensinar um truquezinho, né? Alguma coisinha diferente eu gosto sempre de ensinar. Então, tenham paciência, esperem aí, que já eu vou mostrar qual é o truque, tá? Então, ó, ela tem que ficar assim de escadinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deitar esse aqui por cima. E aqui a costura vai ficar bem encontradinha, ó, tá? Colocam clips com o ladinho chatinho para baixo, que vai encostar na máquina, e costuro esse daqui. Não façam de 2 em 2, façam um e depois façam outro, tá? Então, mesma margem de costura que a gente usou para costurar as faixinhas e arremata. Ó, então, costurei a primeira, agora venho e costuro a segunda, ó, tá? Estão vendo que tá ficando escadinha aqui, né? Então, deita essa aqui pra cima dessa, junta aqui bem certinho a costurinha, uma para um lado, outra para outra, coloca o clips e costura com a mesma margem de costura. Vocês vão costurar todas assim, até o fim, e depois passar essas costuras todas para um lado. Ó. Então, estão todas as faixinhas aqui costuradas, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai costurar, a gente quer fechar isso aqui, ó, tá? Ó, assim. Ó, faz assim, pra ele ficar, ó, conseguem ver que ele fica um canudo aqui, né? Ó, fica fechado, tá? Então, pra gente não costurar errado, o que que eu faço? Eu pego uma canetinha, ó, e dou uma marquinha aqui, ó, nesse ladinho do branco, com esse ladinho do vermelho. Só para eu saber que pelo avesso eles vão ter que ficar juntinho aqui, tá? Então, eu pego agora, eu viro pelo avesso e acho aqui o pontinho. Ó, a marquinha ali com a marquinha daqui. Aí, eu vou pela costura, ó. Junto aqui a costura e coloco um clips. E passo uma costura aqui. Do mesmo jeito que eu fiz emendei as faixinhas, eu vou passar uma costura aqui, tá? Não sei se vocês já sabiam desse jeito, talvez algumas já soubessem, mas tem muita aluna nova, né? Então, as alunas novas, ó, olha como é que ficou. Ficou fechadinho, tá? Agora, eu quero abrir, porque eu quero que isso aqui fique inteiro. Então, eu vou dobrar assim, ó. Vou juntar bem certinho aqui essas duas pontinhas, e vou, ó, vincar bem aonde eu quero cortar. Aí, eu posso vir com a tesoura mesmo, ou com cortador, e abro aqui no meio do quadradinho. Aí, quando eu abro, olha como é que ele fica. Ó, não preciso
fazer aquela, desperdiçar uma ponta de cada lado, porque ele fica bem certinho, tá? Agora, nós vamos ter que cortar, né? Vamos ter que cortar essas pontas. Então, a gente pode cortar com o cortador e pode cortar com a tesoura. Mas o que é mais importante é que daqui do cantinho para fora tem que sobrar uma margem de costura, tá? Para não comer o cantinho. Então, se vocês quiserem riscar primeiro com a caneta, para fazer bem certinho, ó, vocês vão riscando, bota a margem aqui de 1 centímetro ou de meio centímetro, que vocês quiserem, do cantinho para fora e risca, porque daí vocês vão ter certeza que vai ficar bem certinho e que não vai, na hora de costurar, comer o cantinho do quadrado, tá? Então, façam isso dos dois lados, tá? Quando vocês forem fazer aqui do outro lado, vocês vão se guiar também por esse risco que já tem aqui, ó. Se quiserem até usar a régua no outro sentido para marcar, porque daí vocês vão fazer essa tira aqui do meio, bem do meio mesmo tamanho, porque como aqui tá cortado, vai ser cortado no viés do tecido, pode entortar. Então, vocês podem usar a régua assim, e aqui vai dar, ó, de risco a risco vai dar 11 centímetros. Mas isso vai variar de acordo com a margem de costura que vocês estiverem usando aí, tá? Se vocês usarem a margem mais larga, vai dar um pouquinho menor. Se usarem mais estreita, vai dar um pouquinho maior, tá? Então, ó, tô acertando aqui daqui pra cá e tô cuidando também aqui do pontinho pra cá pra dar 1 centímetro, que eu preferi deixar 1 centímetro na minha. Ó, tá? Daí, na hora que eu for costurar, eu tenho uma boa margem de costura. Aí, aqui, quem não tiver o cortador, pode cortar com a tesoura. Mas, eu, como tenho o cortador, vou cortar com o cortador. Aí, opa, apertei no pé lá. Aí, como eu já sei, já tá arriscado ali, eu vou cortando sem medo. Guarda, né, os triangulinhos, porque esses triangulinhos aqui a gente usa em outra técnica, outro trabalho, tá? Ó, vira e corta do outro lado, mesma coisa. Isso aqui dá para fazer também para colocar numa fronha, uma beiradinha numa fronha. Pode fazer para bolsa, dependendo dos tecidos que vocês usarem, né? Vocês podem fazer o que quiserem, tá? Então, agora eu já tenho a minha tira do meio, tá? Ela ficou com 46 centímetros. Então, agora eu preciso cortar 47. Eu preciso cortar um tecido agora que tenha 47 de comprimento, e aqui a largura eu vou cortar com 20, porque eu quero que fique essa beiradinha aqui, ó, tá? Que nem eu coloquei aqui o de galinha, aqui no meio ficou com 11, né? Mas eu quero deixar mais essa beiradinha aqui do tecido. Então, eu vou cortar uma faixa de vaquinha de 20 por 48. Para ele ficar por 47, 20 por 47, para ele ficar, vir para cima assim e dar o acabamento, tá? Então, vou cortar e já vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, já cortei a minha faixa de 20 por 47. E aqui, ó, eu marquei com o ferro a metade e a metade, tá? Daí, aqui, eu marquei também, só que eu marquei com a canetinha aqui a metade nas pontas também, tá? Então, eu vou pegar essa metade aqui e vou alinhar com a metade do paninho de trás pra costurar, tá? Vou prender com os clips. Sempre prendam, sempre que puderem passem com ferro, porque a gente tá atrapalhando com o tecido no viés, então é melhor prender para não ter perigo de torcer, tá? E agora eu vou passar uma costura aqui desse lado.
Ó, já passei a costura de um lado, tá? Agora eu vou costurar esse outro lado. Então, ó, eu vou pegar aqui o meu piquezinho que eu fiz para marcar metade e vou juntar com a metade que eu fiz com a canetinha aqui. Mesma coisa, ó, prende com o clips, tá? Vou deixar esse lado aqui pra cima, porque daí quando eu tô costurando, eu tô enxergando as costurinhas e não tem perigo de eu pegar e torcer uma costura que tá passada para um lado, na hora de costurar, eu costurar ela pro outro lado, tá? Então, por isso que eu prefiro colocar esse lado aqui pra cima. Vou costurar aqui e vou desvirar e passar com ferro. Ó, pessoal, assim ficou a nossa barra, tá? Atrás ele fica tudo limpinho, tá? Então, tá pronta a nossa parte da frente do puxa-saco, tá? Então, esse era o vídeo de hoje. Agora, no próximo vídeo, eu vou fazer a montagem do puxa-saco, tá bem? Um beijo e até o próximo. Não esqueçam de dar o like aí para quem gostou, tá? E fazer um comentário, tá bom? Beijo!